Grande é o Senhor, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, cantamos para ti, Senhor, diante de ti, diante das verdades, aleluia, que temos vivido da parte do Senhor em nós. Apresentamos, Pai, nosso coração, nossas emoções, nossas intenções, nossas decisões hoje, no nome de Jesus. Seja adorado e bendito o Senhor em nosso meio, nessa noite, que o seu nome seja glorificado, exaltado, e essa noite, Pai, seja edificante, Senhor, para as nossas vidas, nossas almas, para a igreja do Senhor, Pai. Seja bendito aqui, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda mais uma vez. O Senhor está trabalhando em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Podem se assentar, fiquem à vontade. Glória a Jesus, grande é o Senhor. Queridos, hoje é um culto especial, primeiro domingo do mês, e é costume nosso, o primeiro domingo do mês, a gente celebrar a ceia do Senhor. Então, por isso, a mesa de ceia, nós estamos aqui com o coração ardendo em sinceridade, em franqueza, em arrependimento diante do Senhor. Aleluia. Nós não podemos nem orar para Deus que vamos deixar de pecar. Eu acho que, conscientes da nossa natureza e da consciência da natureza de Deus e da revelação de como essa relação da natureza de Deus na nossa natureza humana, nós não podemos nem orar ou prometer para Deus que vamos deixar de pecar. Não que afirmamos que vamos viver para o pecado, bem pelo contrário. É que não temos suficiência para afirmar, para orar diante de Deus. Nós não temos, porque conhecemos quem somos. Conhecemos nossas fraquezas, conhecemos nossas falhas. Ai de nós afirmarmos, mas Ele, conhecendo então a nossa natureza, Ele abriu um caminho. É o caminho da sinceridade, é o caminho de ser honesto diante dEle. É o caminho de um coração quebrantado. Eu não posso oferecer para Deus, de repente nem afirmar para Ele que serei obediente até o fim. Mas se tem uma coisa que eu posso oferecer para Ele, é que serei um pecador arrependido. Lutarei contra o pecado, com sinceridade, com honestidade, com franqueza diante dEle. E essa mesa é para esses. Não é para a prepotência dos homens ou das mulheres que têm aparência de estarem puros religiosamente, mas são para aqueles que lá no secreto, na intimidade do coração, sabem que Ele nos vê, que Ele sabe quem somos. Somos pó. E o que podemos oferecer para Deus então, se não é um coração quebrantado, um coração ensinável? Amém, irmãos? Isso é mais caro não para nós, é mais caro para Ele, porque Ele tem paciência com a gente. Amém, igreja? Um dia de cada vez. Ele tem sido paciente, amoroso, misericordioso. Sabe o meu pecado de hoje? Eu luto e repito ele amanhã,
ou depois de amanhã, mas a esperança do Espírito de Deus em mim é que, passados esses dias de luta, eu possa ser sincero e de repente uma novidade de vida aconteça. Eu já não me entregue mais para o pecado, amém, igreja? Aleluia. Porque eu tenho batalhado, eu tenho lutado, e o Senhor tem nos dado domínio, amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Irmãos, hoje também é um culto especial, porque nós vamos ter um momento especial no altar, de solenidade, de consagração de presbitério. O presbítero Lucas Machado vai ser consagrado com imposição de mãos ao ministério do presbitério, de maneira conclusiva da experiência que ele estava tendo. Também hoje marcamos também um culto de despedida do presbítero Lucas Machado com a sua família para a nossa IEAB Vilhena. Ele está sendo enviado da igreja de Cacoal e também pela região norte para a experiência pastoral, o cuidado da igreja do Senhor na cidade de Vilhena. Amém, irmãos? Então tem gente aqui que está chorando e tem gente que está dando graças a Deus, amém, irmãos? Brincadeira, é brincadeira. Tem uma turma grande lá atrás, olha lá. Meu Deus. Então assim, e eu quero aproveitar esse momento para dar uma palavra de instrução. Há uns domingos atrás, eu ministrei aqui meio que relâmpago, um ensino que talvez você ainda não tinha ouvido dentro da igreja, sobre a doutrina da imposição de mãos. Aproveitando que hoje vai ser exatamente um momento marcante, onde isso é observado nas Escrituras, e eu quero então conversar, ministrar para você essas orientações, essas verdades. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, 1 a 2. Hebreus, eu quero ir primeiro nesse texto, Hebreus capítulo 6, 1 a 2. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém? O apóstolo, ou o escritor de Hebreus, há uma suspeita muito grande de que o escritor de Hebreus seja o apóstolo Paulo, mas isso não é objetivamente comprovado. Mas o escritor então de Hebreus, nesse trecho, ele vai falar sobre dois andamentos do nível de fé que você tem em Cristo, o nível de espiritualidade, o nível espiritual. Ele vai falar de uma lista de conhecimento espiritual, doutrinário das Escrituras, que se você tem isso como um domínio de conhecimento, você então precisa passar desse nível de conhecimento para um nível mais elevado, tanto de conhecimento como de relação com Deus, e ele nos convida à maturidade. E é muito interessante essa listinha de conhecimento doutrinário, e olha o que ele diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Amém, igreja? Então aqui é muito interessante o texto do apóstolo, ou do escritor de Hebreus. Ele está dizendo, olha, vai ter um tempo para vocês caminharem num nível de conhecimento e graça diante de Deus, mas depois que vocês conhecerem com plenitude esses conhecimentos, esses ensinos espirituais e das Escrituras, então vocês são convidados a avançar. Para onde? Para a maturidade. Então me parece, irmão, que para você marcar o nível da sua infantilidade na vida espiritual, você tem que dominar com graça e conhecimento
essa listinha de doutrinas, e olha só, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, ele está falando assim, ó irmão, vocês já sabem o fundamento do arrependimento. Eu acabei de falar para vocês aqui, irmãos, eu não posso afirmar que vou deixar de pecar, mas o que eu posso afirmar é que serei um pecador arrependido. Isso aqui é uma doutrina, isso aqui é um fundamento de alguém que está em Cristo Jesus. Ele não pode nem bater no peito para dizer que ele é presbítero, que ele é maduro, que ele entende, que ele é forte contra o pecado. Não, um fundamento é arrependimento, é a fé em Deus e o arrependimento desses atos. Amém, irmãos? Aí ele vai para mais uma, que conduzem à morte, da fé em Deus. Fé em Deus, quem tem fé em Deus? Quem tem consciência de arrependimento em Deus? Opa, estamos avançando. Da instrução a respeito de batismos. Quem entende de batismos aí? Levante a mão. Já tem gente ficando para trás. Batismos, a palavra está em plural. Como assim, pastor? Que a Bíblia fala que é um só batismo. Bom, esse é o batismo nas águas. Mas tem um batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo. E aí? Quem já foi batizado da água? Quem já foi batizado do Espírito? Quem já foi batizado do fogo? Já tem uma galera ficando para trás. Doutrinas de batismo, vamos lá, vamos avançar. Da imposição de mãos. Amém, irmãos? Quem é que conhece a doutrina de imposição de mãos? Levante a mão. Vem aqui pregar então. Aí você me quebra, né? A respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos. Quem entende? Quem já ouviu sobre isso aí? Amém? Pastor, entendendo? Eu não entendo não. Mas já ouvi muito pregar sobre isso. E do juízo eterno. Está sabendo como é que vai ser o final da história? Já te ensinaram sobre isso na igreja? Milênio, juízo final, arrebatamento, e toda a estrutura do entendimento do juízo de Deus sobre a criação. Podemos avançar? Amém, irmãos? Então, o escritor está dizendo, depois disso, então vocês têm que avançar para a maturidade. Amém? Queridos, eu quero me ater aqui à instrução a respeito de imposição de mãos. É um gesto recorrente nas Escrituras, isso desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, e é incrível, irmãos, quando você para estudar acerca do conceito, da estrutura, da verdade, dentro dessa doutrina da imposição de mãos. Trata de um ato simbólico com muito peso espiritual. Amém? Reconhecido então como um princípio doutrinário elementar da fé. Quer dizer, para você ser um cristão, você tem que conhecer sobre essa doutrina. Amém? Eu quero passar para vocês alguns exemplos ou fundamentos no Antigo Testamento. A primeira está lá em Gênesis 48:14. Eu vou com você até lá. Gênesis 48:14, rapidinho. Vai falar sobre o fundamento de bênçãos espirituais. E essa é ordenada pela autoridade espiritual, que são os pais. Amém? Então, é conhecido como a bênção dos patriarcas. Ou seja, era um ato recorrente de sempre, quando um pai estava para a beira de encerrar seus dias aqui na terra, ele reunia de maneira solene seus filhos e impunha as mãos, ele
colocava as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e ali promulgava uma bênção espiritual. E é incrível como os pais têm o poder de abençoar seus filhos, como também têm o poder de amaldiçoar seus filhos. Isso aqui deve ser um ato que você tem que ter entendimento. Quem é pai aí, levante a mão. Quem é mãe? Aleluia. Você já fez isso com seu filho? Lá em casa a gente tem um hábito, eu tenho um hábito, nós, de quando tem aniversário de nossas crianças, que eu acho que o aniversário é um contexto muito pagão, muito grego, mas tudo bem, a gente aproveita e a gente não deixa passar batido. E aí sempre convida uns familiares a mais, alguns irmãos mais chegados, assim, da casa, e aí a gente faz um momento especial. E sempre eu abro a minha boca, peço para a mãe também abrir a boca, os avós, e profetizar bênção de Deus sobre nossos filhos. Amém, irmãos? Por causa disso aqui. Olha lá o que está escrito em Gênesis 48:14. Israel, aqui era Jacó, né? Agora Israel. Porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Amém, irmãos? Aqui especificamente está o ato de solenemente abençoar e dar posse de bênção da primogenitura. E é interessante, porque nesse ato de bênção tem algo profético, que no reino de Deus, o menor é o maior, o último é o primeiro. E aqui tem esse princípio interessante. Amém, irmãos? Aleluia. Nós temos vários relatos, irmãos, dessa imposição de mãos, quando os pais colocam as mãos sobre a cabeça dos filhos e assim abençoam ele. Amém? A bênção de Deus sobre eles. Um outro fundamento é com transmissão de culpa ou de representatividade. Vá comigo lá em Levítico, capítulo 1, versículo 4. Olha só que interessante. Só para você ter uma ideia de como isso tem fundamento espiritual e peso espiritual. Quando você impõe as mãos sobre a cabeça de alguém que você tem autoridade, isso tem um peso. Olha, se você está abençoando, isso tem um peso de bênção espiritual sobre ele. Agora eu quero ir com você para vários textos também, mas eu separei esse aqui, que é lá em Levítico 1:4. O que acontece aqui? Todo israelita, quando ia oferecer ao Senhor um holocausto, né, que seria um sacrifício de acordo com a lei do Antigo Testamento, ele impunha as mãos sobre o animal, e a Bíblia diz que a culpa era transferida para o animal. Era um simbolismo ali. Olha que interessante. Então preste bem atenção, irmão. Por isso você tem que ficar veaco, esperto, porque não é todo mundo, irmão, que pode botar a mão na sua cabeça. E nós vamos ler um versículo aqui que você vai amarrar esse entendimento. Preste bem atenção. Olha só que interessante. Aqui, Deus está ensinando um simbolismo, e aqui há transferência de representação de culpa. Olha só, Levítico 1:4, quem encontrou, diga amém. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Propiciação em seu lugar, ou seja, a culpa do pecador era simbolicamente transferida para aquele animal que seria sacrificado, sangrado diante do culto a Deus. Amém, irmãos? Então veja bem, a autoridade dos pais, bênção dos pais aos filhos, transferência de bênção.
Aqui especificamente, transferência de culpa. Veja bem. E tem um outro fundamento que eu quero que você vá comigo lá, em Número 27, 18 a 20, é o comissionamento ou a transferência de liderança. Então veja bem, transferência de bênção, imposição de mãos. Transferência de culpa, simbolicamente, imposição de mãos. Veja bem, transferência de liderança. É feito um ato solene, e isso no Antigo Testamento, e a forma de um líder que tem autoridade em Deus dentro da comunidade de Deus, ele transfere a liderança dele com a imposição de mãos. É o caso de Moisés com Josué, lá em Números 27, versículo 18, quem encontrou, diga amém. Então o Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Amém, irmãos? Então, num ato solene, a imposição de mãos era requerida para poder fazer transferência de autoridade. Amém? Lá em Deuteronômio 34, 9, vai falar, em outro contexto, desse dia que Deus fala com Moisés: Moisés, impõe as mãos sobre Josué, ele é o escolhido, e transfere a bênção da liderança que está sobre você, sobre Josué. Então, imposição de mãos. E lá em Deuteronômio 34, 9 vai dizer: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém, irmãos? O sucesso de bênção de Josué, o texto sagrado está explicando, é porque você fez o protocolo de transferência, de bênção, de comissionamento, de liderança. Amém, irmãos? Eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos de imposição de mãos no Novo Testamento. E agora, dentro do aspecto de curas e milagres, vá comigo para Marcos capítulo 6, versículos 4 a 5. Você vai perceber que Jesus, ele era habitualmente um protocolo. Quando Jesus orava para cura e milagres, ele praticava a imposição de mãos. É claro que teve momentos dele dar a palavra de ordem, né? E a cura acontecia. A filha daquele homem, né, comandante, o homem fala assim: não sou digno de o Senhor chegar na minha casa, basta uma palavra sua. Então Jesus ordenou, verbalizou, e aí a pessoa foi curada. Mas fora casos especiais, Jesus está sempre impondo as mãos sobre os enfermos. E em Marcos 6, 4 a 5, quem encontrou, diga amém. Diz: Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Amém, irmãos? Lá em Marcos 16, a partir do 14, eu quero ler com você. Eu quero ler esse contexto, Marcos 16, 14 a 20. Aqui vai acontecer um texto que é muito interessante, que vai nos dar a ideia então de que impor as mãos para cura, para milagres, pode ser praticado por qualquer pessoa comum. Dá-nos esse entendimento, mas também dá-nos um outro entendimento, que é o contexto. Em Marcos 16,
A partir do versículo 14, eu vou ler para você, diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, isso depois de ressuscitar. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Só um detalhe aqui, irmão. Vai falar sobre batismo, e é uma das bases da doutrina, né, de batismos. Jesus está falando: quem crer e for batizado será salvo. Então, você tem que crer e batizar, ou seja, você não pode ficar só crendo e deixar de batizar. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então é uma dobradinha de fé: crer e batizar. Mas a condição de batizar não salva, porque o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Jesus está dizendo, essas duas ações, esses dois fundamentos têm que acontecer na vida daquele que crê. Top. Só que ele coloca uma outra frase, e essa outra frase, ela nos ajuda a entender que o batismo, ele não tem peso de salvação, ele é um símbolo. O que pesa na salvação é você crer. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós temos exemplos de gente que foram salvos e que não foram batizados. Não se batizaram porque não deu para batizar. Aquele ladrão na cruz. Amém, irmãos? Então, veja bem. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém, irmãos? Se ele quisesse, ele poderia ter falado assim, e quem não crer e não for batizado será condenado. Não, a palavra é quem não crê. Então, a parte principal aqui do condicionamento de ser salvo ou condenado é crer e não batismo. Amém? Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha aí, irmão, você precisa orar em línguas. Amém, irmãos? Amém, queridos? Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém, queridos? Aí é que abre, de repente, para um crente comum, no sentido assim, de um crente, ele colocar as mãos para impor as mãos para a cura. Mesmo assim, irmãos, é mais prudente, né? Porque o texto aqui é para os 11, e o texto vai falar que os 11 saem fazendo essa palavra de Jesus, impondo as mãos, e esses sinais e essas maravilhas vão seguindo. Amém, irmãos? Aleluia. Lá em Lucas 4, 40 a 41, abra comigo. Lucas capítulo 4, 40 a 41. O apóstolo Paulo, ele tem agora uma experiência, ele chega numa ilha, ali ele é atacado por uma serpente, aí o pessoal da ilha, que são os nativos, sabe que a serpente era venenosa e que ele ia morrer, mas aí ele não morre, e aí o dono da lancha, né, o dono da ilha, fica impressionado, e o que acontece? O apóstolo Paulo acabou operando uma cura, e olha só o que o texto diz, versículo 40, de Lucas 4, ao pôr do sol o povo trouxe a Jesus, eu acabei confundindo aqui o contexto, aqui vai falar novamente de como Jesus, ele fazia milagres, mas também impondo as mãos, diz, ao pôr do sol o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doença, e eles os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Veja bem, irmãos, Jesus podia falar assim, tem uma multidão aqui para passar, para ser curado, ele podia só dar uma palavra, sejam curados e vão para casa. Não, a Bíblia diz que era um dia cansativo, de muita gente, muitos doentes, mas a Bíblia diz que Jesus colocava as mãos sobre cada um deles. Amém, irmãos? Cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus.
Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Aqui dá para dar uma risada um pouquinho, né, irmão? Jesus está no começo do ministério, ele não pode morrer antes da cruz, nem no começo, nem no meio, tem que morrer na cruz. Por isso que Jesus falava por meio irmão deles assim: ei, pss, não fala que eu sou o Cristo, porque quando descobrirem que eu sou o Cristo, vão fazer uma casinha para me matarem, e vai que eles me matam antes de eu chegar no tempo devido. Não conta agora, não conta agora. Aí os irmãos de Jesus eram meio fofoqueiro, não se segurava, que nem muitos crentes, amém? E acabava fofocando. Aí Jesus tinha que fugir dos lugares, porque senão, irmão, o que Jesus temia? Gente, eu preciso morrer na cruz, eu não posso morrer na esquina, eu não posso morrer no meio fio, amém, irmãos? Tem que ser na cruz. Tudo isso aí, irmão, tinha que ser equilibrado. E aqui, o que acontece? Jesus está impondo as mãos, estão sendo curados, aí alguns tinham demônios, e os demônios ficavam dizendo: este é o Cristo. Os demônios estavam falando a verdade, amém, irmãos? Só que estavam falando a verdade por quê? Para que as pessoas fizessem um rebuliço, e que a identidade de Jesus fosse conhecida de uma maneira talvez antecipada, e corresse o risco dele ser morto antes da cruz. Jesus repreende os demônios e diz: cala a boca, fica quietinho, não fala agora. Vocês entenderam? Não fala não. E ele estava, irmão, os demônios também é fofoqueiro, viu, irmãos? Os demônios são fofoqueiros, então, ó, gente fofoqueira e demônio fofoqueiro, está tudo assim meio que na mesma panela, viu, irmãos? Discernimento agora, saiu agora essa aí, a revelação. Eita Deus, está alinhado, não é com Deus não, viu, irmãos? Ah, meu Deus. Aqui agora também tem Atos 28, 7-8, o texto que eu falei, que Paulo ele impõe as mãos sobre o pai aqui do principal da ilha. Eu vou ler para você, Atos 28, 7-8, diz: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e dizem... Mais um texto legal, né, irmão? O homem estava sofrendo de quê, irmão? Febre e disenteria. Caganeira. Né? Provavelmente, o que esse homem tinha, irmãos? Chikungunya, uma virose, malária. Dá isso aqui, irmão? O irmão Nilson é especialista em malária. Dá disenteria, irmão? Dá um desalinhamento dos bofes ali? Esse homem estava com malária, irmão. Ele ia morrer. Morreu de quê? Caganeira. Mas Paulo entrou, olha o que o texto diz: para vê-lo, e depois de orar, impôs as mãos e o curou. Imposição de mãos. Amém, queridos? Um outro detalhe, irmão, que é um fundamento de bênção. Eu estou falando agora do Novo Testamento. Novo Testamento, curas e milagres. Vários exemplos, inclusive de Jesus, que impunha as mãos sobre cada enfermo. Olha só. Recebimento do Espírito Santo. Teve padrões que para os crentes que estavam crendo no Evangelho e recebendo o Evangelho, depois da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás, aliás, isso aconteceu em Jerusalém, mas Jesus falou assim, ó, vocês ficam em Jerusalém, porque vocês vão ser testemunhas poderosas no Espírito Santo, em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Exatamente conforme a palavra. Jerusalém aconteceu, eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, tinham autoridade, intrepidez, ousadia para ir levar o Evangelho depois dessa descida do Espírito Santo, de serem cheios do Espírito Santo. Aí sabe o que acontece, irmão?
tem que confirmar a palavra de Jesus. Depois de Jerusalém vem o quê? Samaria. E é exatamente quando o pessoal de Samaria começa a ouvir o Evangelho, a Bíblia diz que eles passam a crer no Evangelho. Mas eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles acreditavam na palavra do Evangelho, no testemunho de Jesus, no testemunho dos apóstolos, mas eles ainda não tinham experimentado o derramar, o ser cheio do Espírito Santo, inclusive com a evidência de falar outras línguas, como o padrão que aconteceu em Jerusalém. E agora também que entre os gentios ou os judeus misturados ali da Samaria, os inimigos de Jerusalém. E lá em Atos 8, 14 a 17, aliás, Atos 8, 17 a 18, eu quero ler para você esse momento, porque Pedro e João são enviados de Jerusalém para Samaria para ver o que está acontecendo. Chega lá, irmão, o povo está queimando pelas Escrituras, eles estão entendendo o Evangelho, estão crendo no Evangelho, só que eles ainda não tinham recebido, irmão, a plenitude do Evangelho, que era o quê? Um dos últimos atos da promessa, que o Espírito Santo de Deus seria derramado. Olha só, e aí agora então Pedro e João impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. Em Atos 8, 17 a 18 vai dizer: então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Esse Simão, ele entendia de ciências ocultas, magias, e eles faziam sinais e maravilhas também através das trevas. Olha só que interessante, quando ele percebeu que as coisas de Deus pelos apóstolos eram por imposição de mãos, esse homem falou assim: Pedro, vem cá, quanto é que você quer para impor as mãos sobre mim e eu receber esse dom aí, esse poder aí? Aí Pedro dá-lhe uma pedrada nele, amém, irmãos? Depois você confere na sua casa. Então, a imposição de mãos, em Éfeso também acontece, enfim, e só para deixar claro, irmão, houve também padrões do derramar do Espírito Santo sem imposição de mãos, amém, queridos? Então, o derramar do Espírito, ser cheio do Espírito, pode acontecer quando alguém pode botar as mãos e isso acontecer, e pode acontecer sem colocar as mãos, amém, queridos? Amém, irmãos? Então não está condicionado só à imposição de mãos, porque nós temos padrões também da descida do Espírito Santo sobre pessoas que não receberam com imposição de mãos, porque isso aí, irmão, é algo que deve ser buscado por cada crente, amém, irmãos? E, por exemplo, Cornélio, né? Pedro está pregando na casa de Cornélio, enquanto ele pregava, eles aquecem o coração para a mensagem, e a Bíblia diz que eles começam a profetizar e falar em línguas, sem a imposição de mãos. Os apóstolos ficam admirados, como é que pode um gentil receber, como nós recebemos, da mesma forma, o dom do Espírito Santo, amém? Aqui, irmãos, um outro fundamento no Novo Testamento de funcionalidade para a imposição de mãos é a consagração e o envio de líderes. A consagração de ministério oficial na igreja. E eu estou instruindo a igreja, aproveitando esse momento para te dar essas leituras, esse entendimento nas Escrituras. Vai comigo lá em Atos capítulo 6, versículos 2 a 6. Atos 6, 2 a 6. É um momento que os apóstolos se atraem, né? Os apóstolos está gerando muita demanda na igreja de Jerusalém, e aí a igreja está crescendo, tem muita gente, e aí tem várias demandas, necessidades. E aí começam a falar para os apóstolos de necessidades de distribuição de alimento para as viúvas gregas e as viúvas judaicas.
e há necessidades. E os apóstolos é que faziam tudo. Aí Pedro fala assim, gente, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, não é bom a gente ficar se concentrando nessas demandas, nessas tarefas, e negligenciar o jejum, a oração e a palavra. Vamos fazer o seguinte, separa 7 irmãos, cheios do Espírito Santo, com testemunho dentro da igreja, e a gente vai impor as mãos sobre eles, e eles vão agora receber um ministério oficial. Então ali, irmão, aqui nasce, com imposição de mãos, o ministério de diaconia. A diaconia é um ministério levantado pela igreja, pela imposição de mãos. Lá em Atos 6 vai dizer, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, não é Palmeiras não, viu, irmão? Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, meu irmão, quando vai se consagrar homens ou mulheres ao ministério da igreja, é com imposição de mãos. Amém? E a gente só faz isso para o ministério de presbitério e de diaconia. Os outros ministérios a gente não impõe as mãos, porque não é um ministério que a Bíblia coloca ali como formalidade, como estrutura. Então, nós só fazemos assim para diáconos e presbíteros, né? Em Atos 13, vai comigo lá, irmão. Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé agora estão na igreja de Antioquia, e agora lá tem profetas e mestres, porque em Jerusalém tinha apóstolos, mas esses de Antioquia foram levantados pelos ministérios apostólicos e foram enviados a Antioquia, e lá em Antioquia tinha profetas e mestres, gente que recebeu o dom e o ministério pela imposição de mãos. Esses então levanta Paulo e Barnabé, e eles são enviados para a ordem missionária, para o evangelismo, né? E aí eu quero ler com você em Atos 13, vai dizer, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém, irmãos? Aí aqui alguns vão pensar, não, então foi a igreja toda que impôs as mãos sobre ele. Meu entendimento é diferente, irmão. O texto está destacando os profetas e mestres, porque a imposição de mãos, ela é, principalmente numa solenidade como essa, vinda de quem tem a imposição de mãos. Amém, queridos? Já estou terminando aqui essa orientação. Abre comigo lá em Timóteo 4, 11 a 14. Veja a instrução do apóstolo Paulo agora para o seu pastor, para o seu missionário, para o seu comissionado, filho de ministério, Timóteo. E Paulo orienta então por essa carta, são 2 cartas que ele faz. Essa primeira carta, 1 Timóteo 4, 11 vai dizer, ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra,
no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, queridos, o presbitério, ele é formado por mover profético, mover das Escrituras, mover da comunhão na igreja. Lembra de Paulo e Barnabé? Havia uma comunhão no meio da igreja e o próprio Espírito Santo, no meio da igreja, entre os líderes da igreja, vocaciona Paulo e Barnabé, separa eles dois e envia eles. Então agora aqui, Paulo está orientando a Timóteo, e Timóteo então é um presbítero, na função de pastor. E ele está falando, olha, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, por promessas do Espírito, e com a imposição de mãos do presbitério. Amém, irmãos? Amém, queridos? Tem uma outra orientação aqui, irmãos, que diz lá em 1 Timóteo 5, 22, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém. Olha lá em 1 Timóteo 5, 21 a 22, vai dizer, eu o exorto solenemente, diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Veja a autoridade dessa ordem, dessa solenidade. A que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Amém, irmãos? O que está acontecendo hoje à noite? Hoje à noite nós vamos impor as mãos, e não é por precipitação. Por quê? Porque nossa igreja tem uma ordem acerca do ministério de presbitério, de diaconia, e esses homens e mulheres que na comunidade a gente vai percebendo um compromisso, uma responsabilidade, uma comunhão, um dom de Deus, eles são separados a uma experiência. Há quase 2 anos atrás, nós convidamos aqui 12 irmãos e irmãs, não sei se vocês se lembram, e eles foram colocados aqui na frente, se ajoelharam, e nós oramos, consagrando eles à experiência do presbitério. As mulheres na igreja, a Igreja Avivamento chama de missionária. A missionária equivale ao presbítero. É porque chamar de presbítera não fica bom, entendeu, irmãos? Então a gente chama de missionária. É a mulher que tem o ofício. O presbitério, irmão, ele pode ordenar ceia, ordenar casamentos, ele pode ordenar o ensino e o governo na igreja. Entende, irmãos? E são homens e mulheres que na listinha do apóstolo Paulo, a gente vai ver, precisa ser bem casado, se é homem é marido de uma só mulher, precisa ter os seus filhos no caminho do Senhor, não pode dar mau testemunhos para os de fora e nem para os de dentro, quer dizer, são pessoas que a gente percebe que têm compromisso, responsabilidade e um bom testemunho, não que sejam perfeitos, amém, igreja? Mas que tenham um bom testemunho entre a igreja do Senhor. Aí eles são separados para uma experiência, aí os irmãos começam a chamar eles de presbíteros, e aí o pastor que é ordenado começa, não, irmão, faz esse ofício aqui, e eles vão fazendo, irmão, prega aqui na igreja, eles vão pregando, e essa autoridade vai sendo coletiva. Quando chega no final desse período, que o pastor ordenado, ele entende que agora chegou o momento, é aplicada uma prova objetiva de conhecimentos,
Se ele passar, irmão, a gente vai lá e consagra ele. Mas o valor mais pesado da experiência não é o conhecimento objetivo que ele tem da Bíblia, mas é a sua relação com a Bíblia, com os irmãos, com Deus, com o seu cargo ali, com sua posição. Então, irmãos, eu sou conhecido como pastor que demora a consagrar os presbíteros. Viu, irmãos? E eu faço isso de intencionalidade mesmo. Porque dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, muita coisa muda. Amém, queridos? Então, irmão, eu demoro um pouco mais, porque eu tenho essa advertência para mim. Não adiante. Não se precipite. Sabe por quê, irmão, essa orientação? Primeiro, irmão, vou falar de uma realidade. Se você estiver numa igreja, irmão, que o teu pastor, ou presbitério, ou qualquer nomenclatura que se indica um líder da igreja oficial, que pode fazer ofícios na igreja, como fazer santa ceia, batismos, enfim, veja bem. E ele, irmão, foi autodeclarado pastor. Ninguém pôs as mãos sobre ele. Vou te falar um negócio. Nós temos uma falha gravíssima espiritual aqui. Por isso que o homem não tem autonomia por si só para se autodeclarar ou se auto-identificar como pastor, como apóstolo, como presbítero. Não, irmãos. Se uma igreja é séria, se uma igreja tem fundamento, esse irmão, ele é consagrado depois de um trâmite, depois de uma comprovação. Amém, irmãos? E é isso que aconteceu com Lucas. Então, dentro desses 2 anos, praticamente, e agora especificamente, porque agora ele está adiantadinho, a gente vai fechar esse ciclo em fevereiro com os demais, mas nós vamos fechar com ele, porque agora ele está sendo enviado para a igreja de Vilhena. Amém, irmãos? Então nós vamos impor as mãos e vamos concluir essa experiência com louvor, com êxito, porque nós, no conselho da igreja, e eu creio que o coletivo da igreja, tem alguém de desacordo da consagração do Lucas Machado? Levante a mão. Quero ver você levantar agora, depois que eu falei tudo isso. Vocês entendem que tem que ter uma autoridade coletiva? Amém, queridos? E aí, irmãos, isso que acontece. Para encerrar aqui essa parte, eu sou um pastor ordenado, passei por todos os trâmites da igreja. Isso aí vai anos, isso aí vai no mínimo 7 a 10 anos para esses trâmites, para você ser um pastor ordenado. Entende? Que você vai passando pela experiência, pela prova e vai dando glória a Deus. Amém, irmão? E aí, quem é que colocou as mãos sobre mim? Foram pastores ordenados, que foram colocados mãos sobre ele. Se a gente for indo, irmão, vai indo, a gente vai chegar lá nos fundadores da Igreja Avivamento Bíblico, na década de 40, onde 3 jovens foram batizados com o Espírito Santo, profetizaram, e dentro de uma instituição de teologia, de uma igreja tradicional, que não acreditava nos dons do Espírito, conforme as Escrituras dizem, estudando na faculdade, fizeram um grupinho de oração, atrás da faculdade, debaixo dos pés de eucalipto. Esses 3 jovens, de tanto orar, o Espírito Santo pegou eles, e eles começaram a falar em outras línguas, e isso não era uma forma aceitável naquela época para essa igreja, a igreja metodista do Brasil. Esses 3 jovens começam a orar, e o grupo vai crescendo, e o Espírito Santo começa, irmão, a fazer barulho. O irmão profetiza algo, e isso vai e acontece. Aí, com o tempo, irmão, foi crescendo, eles foram convidados gentilmente a não fazer mais o curso de teologia. Por quê? Porque o que vocês estão fazendo, nós não acreditamos nisso. Aí eles se reuniram na casa de um irmão, lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E aí quando então, com entendimento, não, então vamos nos organizar como igreja.
E agora, como é que vai consagrar o pastor dessa igreja? Os primeiros pastores do avivamento bíblico, eles se autodeclararam, um colocou a mão na cabeça do outro? Não, irmãos. Foi convidado, sabe, um oficial, um missionário, pastor, inglês. E esse pastor ordenou os primeiros pastores do avivamento bíblico. Aí eu te pergunto, quem será que ordenou o Henry Jeffrey, o pastor inglês, que consagrou os primeiros pastores do avivamento? É lá da Inglaterra, irmão, e vem vindo, irmão. Quem que impôs as mãos sobre esses antecessores? E vem vindo, sabe onde eles vão parar? Aonde, irmãos? Aonde? No começo. Que começo, irmãos? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Amém, irmãos? A imposição de mãos. Esses presbíteros que foram formados na igreja de Jerusalém, o apóstolo Pedro, os apóstolos colocaram as mãos e consagraram ele aos presbitérios. Está vendo esses 7 irmãos aqui? Quem consagrou eles? Foram consagrados os diáconos da igreja. É colocada a mão sobre eles hoje aqui, irmão, no ano 2025. Essa imposição de mãos, se for fazer uma linha de árvore genealógica de imposição de mãos, nós vamos chegar aonde? Em Pedro e os apóstolos. Amém, irmãos? Entende por quê? A imposição de mãos é uma doutrina com muito peso espiritual, porque nós temos referências no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E é isso, irmãos. Pastor, então eu não posso orar com imposição de mãos? Irmãos, abraça o irmão e ora. Intercede por ele. Mas cuidado, irmão. Eu temo, irmão, em que a gente, ou de qualquer forma, fazemos a imposição de mãos. Por quê? Porque a Bíblia observa que é algo muito, muito sério e que precisa ser estudado, entendido. Amém, irmãos? Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te engrandecemos, te louvamos por esse tempo precioso na casa do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos levou, Pai, a testemunhar, a viver neste altar. Obrigado pela revelação do Senhor, a Tua palavra mestral, nos ensinando a doutrina, a sã doutrina da palavra do Senhor. Obrigado por nos alimentar com a verdade, com o Espírito do Senhor. Obrigado, Pai, por testemunhar que o Teu Espírito, Pai, move a igreja, direciona a igreja. Senhor, envia a igreja. Nós te exaltamos, Pai. Senhor, que cada um aqui seja assim abençoado, no retorno ao seu lar, que esta semana seja uma semana, Pai, de bênção, de providência do céu, sobre a vida de cada homem e mulher aqui, cada família aqui representada, o cuidado do Senhor. Nós profetizamos assim, o cuidado do Senhor, a revelação do Senhor. Eu profetizo, Pai, fruto do Espírito na vida desses crentes, revelação de Deus, intimidade contigo, bênção e cuidado do Senhor, proteção do Senhor sobre a vida de cada um. Assim seja, Pai, a graça do Senhor e a bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?